E hoje a gente precisa falar, sobre uma das histórias mais surpreendentes e talvez, a mais perigosa dessa off-season da NBA. Paolo Banchero pode estar de saída do time do Orlando Magic. Sim, guys, é isso mesmo que vocês ouviram. O jogador, que foi escolhido como a cara da franquia, o cara que tirou, o time do Orlando Magic do fundo do poço, o Rock of Year, All-Star, líder absoluto dessa franquia, agora começa, a ter seu nome envolvido em rumores de troca depois, de mais uma eliminação traumática nos playoffs da NBA. E cá entre nós, guys, sinceramente, isso pode mudar, completamente o futuro da franquia do Orlando Magic e talvez o equilíbrio da Conferência Leste. Bora falar disso nesse vídeo. Eu sou o Leonardo, você está no canal Hora do Basca. Bora falar aí sobre a saída do Paolo Banchero da franquia do Orlando Magic e qual a franquia o menininho pode pintar na próxima temporada. Beleza? Bora para essa resenha? Let's go, guys! Cara, e assim, direto ao ponto, pra gente poder entender tudo isso, cara, a gente precisa voltar algumas temporadas atrás, Pra ser mais específico aqui, guys, na temporada de 2021-2022. Pra quem se lembra, eu não sei se a galera vai se lembrar, mas enfim, cara, pra quem se lembra, foi nessa temporada que o time do Orlando Magic literalmente apertaram o botão de reconstrução. Depois de trocar, o Nikola Vucevic, o Aaron Gordon e o Evan Fournier, cara, a franquia aceitou perder. Foi um tanque, digamos, assumido, guys. Mas ali, começou o que eu costumo dizer, foi ali que começou, o laboratório do time. Colin Anthony ganhou espaço naquela temporada, o Jalen Suggs, chegou, o Markelle Fultz, tentava voltar fisicamente e o Jonathan Isaac, cara, seguia, lesionado. E o Orlando Magic basicamente passou, o ano inteiro pensando em uma única coisa: conseguir a primeira escolha do draft da NBA. Cara, e assim, eles conseguiu, pode-se dizer que a sorte sorriu para o time do Orlando Magic. O Orlando Magic venceu a loteria do draft de 2022 e isso, cara, mudou completamente a franquia. Por que eu digo isso, guys? Que foi nesse ano, nesse draft que aconteceu a chegada do Paolo Banchero no draft de 2022. Quando ele chegou, na franquia do Orlando Magic, o clima mudou instantaneamente. Você via claramente, cara, que o time do Orlando tinha, finalmente encontrado um franchise player, O cara tinha tamanho, controle de bola, força física, pontuação de elite e, cara, aquela personalidade de estrela que se espera na NBA. E logo no primeiro ano, cara, realmente o menininho chegou chegando, No primeiro ano foi eleito o Rock of Year, guys, o novato do ano. E, cara, o time do Magic ainda não era, um time vencedor quando o Paolo Banchero chegou, para essa franquia. Mas era um time, cara, que era como se fosse, o Charlotte Hornets agora. Era um time que ninguém gostaria de enfrentar, guys. Era um time que assustava bastante. O time terminou a temporada com 34 vitórias e, assim, o mais importante, que o Franz Wagner começou, a crescer bastante, virou, um dos alas mais inteligentes e versáteis da NBA. Enquanto isso, o time do Orlando Magic começou a criar a sua identidade. Um time gigantesco, muito físico e um time muito forte defensivamente. Cara, e se você for analisar naquela temporada, o time do Orlando Magic virou, um dos times mais difíceis, de se enfrentar fisicamente na NBA naquela temporada. Jonathan Isaac saudável, cara, Suggs defendendo em um nível de elite, o Wendell Carter sólido, Franz Wagner crescendo e o Paolo Banchero, cara, virando a estrela dessa franquia. A franquia começou, a acreditar, foi se criando, digamos, aquela cultura vencedora nessa franquia. A franquia começou a acreditar que eles podiam competir de igual para igual na sua conferência, mesmo sem fazer grandes trocas, enquanto outras equipes, outras franquias buscavam desesperadamente, cara, estrela. O time do Orlando Magic simplesmente ficou na deles ali, pianinho, preferiu, construir
pelas escolhas de draft. Andrew Brack chegou, né, cara? Jeff Howard chegou. Depois veio o Kestavius Pop. O time começou a ganhar, né, um padrãozinho muito bom de arremesso, experiência de título, né, tudo pensando em um só carinha, né, montar um elenco em torno do Paulo Banchero na missão de serem campeões da NBA. Cara, na temporada de 2023-2024, né, acho que aí começou, né, realmente como que se pode dizer, né, cara, a dinastia do Paulo Banchero nesse time, né, cara, porque nessa temporada, né, foi a temporada em que o time do Orlando Magic, né, retornou aos playoffs após, né, cara, mais de uma década sem pintar nos jogos de playoffs da NBA. Cara, na temporada regular foram 47 vitórias, quinta posição na Conferência Leste, né, cara, Paulo Banchero foi, né, o carinha votado para ser All-Star, então ele foi All-Star nessa temporada. Suggs virou, né, cara, um dos melhores defensores de perímetro da NBA. Jamal Muslin, cara, criou uma defesa bem sufocante e o Orlando voltou, né, a disputar jogos de playoffs. E assim, mesmo o time sendo eliminado pelo time do Cleveland Cavaliers, o recado estava dado. O Orlando Magic chegou, guys. Só que o problema, né, cara, é que a franquia ela começou, né, a criar, assim, uma expectativa, né, muito rápido. Cara, e, né, cara, como se diz, né, criar expectativa na NBA tem seu preço, guys. E, né, cara, complicou um pouquinho essa temporada, né, para o lado do time do Orlando Magic. E assim, finalizando, né, essa temporada onde eles foram eliminados nos playoffs pelo time do Cleveland Cavaliers, cara, a gente agora já vai entrar, guys, na atual temporada, beleza? Sem ficar dando muita volta agora, e a gente já vai falar da troca dele das possíveis franquias, ok? Então, né, falando um pouquinho agora dessa atual. E assim, cara, o time parecia, né, ter dado um salto, né, definitivo. Nessa temporada o time terminou com 45 vitórias, cara, 8ª posição na Conferência Leste, mas, cara, o time era muito melhor, né, do que a classificação mostrava. Apesar desse time terminar, né, em 8º, cara, esse time do Orlando Magic estava, né, em um nível elite, né, fisicamente, e assim, acho que não é exagero dizer, pode-se dizer que esse time estava entre os melhores times, cara, da sua respectiva, né, conferência. Paulo Banchero, né, cara, estava jogando em um nível absurdo, 26 pontos por jogo nos playoffs, 9 rebotes e 6 assistências. E assim, ó, segue algumas atuações monstruosas desse menino, guys. 42 pontos em um jogo contra o Detroit Pistons, 45 pontos, né, no jogo 5, 35 pontos no jogo 7, cara. Só que aí veio, né, a notícia que ninguém esperava, né, cara. Confronto pegado, né, entre Orlando Magic e Detroit Pistons. A gente até pensou que daria, né. Tudo foi decidido em um jogo 7, mas aí veio o colapso, cara. Assim, loucura. Ninguém conseguiu entender, né, o que aconteceu com esse time do Orlando Magic. Porque, cara, o Orlando Magic, olha só, guys, a franquia, cara, conseguiu abrir, cara, 3-1, né, contra o time do Detroit Pistons, que teve a melhor campanha da temporada regular, né, dessa temporada da NBA. O time foi o primeiro colocado da conferência. E assim, a primeira rodada dos jogos playoffs, Orlando Magic versus Detroit Pistons, cara, Detroit Pistons, né, perdendo a série por 3 jogos, né, então tava 3-1 para o time do Detroit Pistons, E assim, parecia, né, que, cara, não tem como, né, parecia que o Orlando Magic, tipo, cara, finalmente o time tinha chegado, cara. Jalen Suggs simplesmente, né, cara, torturou Cade Cunningham defensivamente, né, cara, o Jonathan Isaac e o Wendell Carter trancaram o garrafão. Cara, e o Paulo parecia imparável, né? Só que o time do Detroit reagiu, né, cara? E assim, o time começou a usar mais, né, as jogadas pick and roll, né? Forçaram o Isaac, né, pra fora do garrafão. E o time do Orlando Magic começou a cansar, né? E a rotação curta realmente pesou, né, nesses confrontos de playoffs. O Desmond Bane, cara, simplesmente desapareceu em momentos importantes, né? Lembrando que quando o time contratou ele, né, o objetivo era justamente isso, né? Ele dar aquela espaçada para o Paulo Banchero, mas nos playoffs o menininho sumiu quando mais importava. E no jogo 7, cara, o time simplesmente desmontou, né, cara, no quarto período. Detroit Pistons acertou várias bolas seguidas, Orlando perdeu energia e it's over, guys. O sonho acabou. O time foi eliminado pelo time do Detroit Pistons, né? Detroit Pistons agora que, né,
está, né, na segunda rodada de jogos de playoffs, está enfrentando o time do Cleveland Cavaliers, do James Harden, de Novo Mitch e companhia. O time já abriu 2-0 na série, né? E como de costume, né, James Harden some nos jogos de playoffs, está apagado o menino. E assim, eu acho que não vai dar para esse time do Cleveland não, hein? Serão eliminados pelo time do Detroit Pistons. Mas enfim, bora falar do Orlando Magic, guys. E cara, a consequência, né, dessa eliminação, mais uma vez, né, eliminado nas primeiras rodadas dos jogos de playoffs da NBA, já começou algumas mudanças nesse time. A primeira, né, que é o Jamal Muslin, que foi demitido, né, cara. A franquia começou a questionar o elenco, e agora, pela primeira vez, depois de bastante tempo, né, existe um debate real se o Paulo Banchero vai continuar, né, nessa franquia do Orlando Magic na próxima temporada. Cara, isso pode parecer absurdo, né? Porque estamos falando de um jogador de apenas 23 anos, All-Star, franchise player, né? Rock of Year, um dos melhores, né, jovens da NBA. Só, guys, que aqui, né, cara, existe assim um detalhe bem importante, que o Orlando Magic, cara, só pra você ter uma noção, ó, se liga só, presta atenção. O Orlando Magic, cara, eles caiu na primeira rodada dos playoffs, cara, por 3 temporadas seguidas. Tá tipo o time do Milwaukee Bucks, né, que tomou pro Indiana Pacers. Não sei se foi 2 ou 3, né, temporadas seguidas na primeira rodada dos jogos de playoffs. Enfim, cara, então o Orlando Magic, cara, é a terceira vez, né, que eles são eliminados nas primeiras rodadas, né, dos jogos de playoffs, cara. É complicado, né, e a NBA é cruel. E assim, cara, os rumores têm tomado cada vez mais força, né, e agora a gente vai falar, cara, das principais franquias que o Paulo Banchero pode surgir na próxima temporada. Cara, eu separei as 3 mais prováveis, né, cara, que as 3 franquias são as franquias mais faladas, né, mais cotadas. E o que faz mais sentido, né, tanto para o time do Orlando Magic, né, quanto para, assim, digamos, o Paulo Banchero, guys. Deixa eu começar falando, né, da franquia do Brooklyn Nets, cara. Assim, essa é uma proposta que certamente, né, pararia a NBA, né, se isso acontecer. Cara, é um clássico cenário, né, de um risco extremo, cara, versus uma, digamos, qual que é a palavra que eu posso usar aqui, guys? Vamos ver, deixa eu pensar. Vamos lá, dando branco no cérebro aqui. Vamos lá. Então, cara, seria tipo assim, um risco extremo, cara, versus, né, uma recompensa futura. Eu te digo isso por quê, cara? Porque, né, essa troca, assim, é um dilema tão grande para o time do Orlando Magic, especialmente agora, né, cara, que eles acabaram de ser eliminados nas primeiras rodadas dos jogos de playoffs. Assim, se a gente for pensar, né, pelo lado do time do Orlando Magic, cara, o porquê, né, e assim, por que eles deveriam aceitar essa troca. Vamos pensar primeiro no encaixe, né, com o Michael Porter Jr. O MPJ, né, cara, em 2016 foi um pontuador de elite para esse time do Brooklyn Nets, com médias de 25 pontos por jogo, né, cara. E assim, ele resolveria, cara, o maior problema histórico do time do Orlando Magic, né, a falta de um arremessador que não pode ser deixado sozinho, guys. Formar um ataque, né, entre ele, o Desmond Bane, o MPJ e o Franz Wagner, cara, daria, né, a esse time do Orlando Magic o espaçamento, né, de quadra que esse time precisa, né, para essa NBA moderna, onde a maioria das franquias tem um estilo de jogo, um basquete espaçado, cara. É um ponto positivo 2, né, olhando para o time, olhando assim pelo lado da franquia do Brooklyn Nets. Reposição de ativos, guys. Eu digo por quê? Porque o time do Magic, cara, eles gastou muito, né, para poder trazer o Desmond Bane, né, e recuperar 5 escolhas de primeira rodada do draft, especialmente, né, as do Brooklyn de 2030, 2032, cara, pode, né, ser valiosíssimas se o time não se recuperar nas próximas, digamos, mais tardar 2 ou 3 temporadas, né, cara. Então isso, né, daria ao time do Orlando Magic munição para poder, né, buscar outras estrelas via trocas futuras. Ponto também eu acho que bacana a gente mencionar aqui, cara, seria a questão de flexibilidade para a franquia do Orlando Magic. Com o Paulo Banchero chegando perto, né, da extensão máxima de contrato, o time do Orlando Magic poderia distribuir, né, esse valor entre, por exemplo, o MPJ e outros reforços, né, mantendo profundidade nesse elenco. Agora a gente for analisar, né, pelo lado do Brooklyn Nets, esses pontos que eu falei, né, são pontos, digamos, positivos, né,
para o time do Orlando Magic. Agora a gente vai olhar um pouquinho pelo lado do time do Brooklyn Nets, cara. Por que o Brooklyn Nets faria essa troca, cara? Assim, um franchise player, né, cara, assim, o Brooklyn Nets, né, cara, é um time que tá desesperado, né, em busca de uma identidade. Faz um bom tempo, né, o time tentou aquele Big Three lá com Kevin Durant, James Harden e Kyrie Irving, fracasso total. Então esse time tá desesperado, né, cara, em busca aí de uma, né, identidade. Cara, o Paulo Banchero tem apenas 23 anos, né, cara, ele já provou que pode levar um time aos playoffs e brilhar, né, no jogo 7. Cara, ele é o tipo de jogador que atrai, né, outros agentes livres e vende ingressos no Blake Centers, cara. Outro ponto positivo também, né, a consolidação, né, cara. Você ter escolhas é bom, mas o objetivo de, né, acumular ativos é justamente você poder trocá-los por alguém como justamente o Paulo Banchero, guys. Agora sim, por que o Orlando Magic não concordaria em trocar, né, o Paulo Banchero? Apesar do pacote ser tentador, cara, há pontos críticos, né, que tornam essa troca, digamos, meio que improvável, trazendo ela pra realidade, né, cara? Assim, Paulo Banchero acho que é intocável, né, cara? E na NBA atual, você não troca um jogador de 23 anos, que já é All-Star e All-NBA, né, cara, por um pacote de escolhas e um jogador com histórico de lesões nas costas, como é o caso do MPJ. A menos que a estrela, né, peça pra sair. E, cara, eu acho que na atualidade o Paulo Banchero, ele é o rosto, né, dessa franquia do Orlando Magic, guys. Assim, o veredito final, guys, eu acho assim que para o Brooklyn Nets, né, seria, digamos, o roubo do século, né, cara? E para o time do Orlando Magic seria aí um passo atrás em questão de competitividade imediata em troca de segurança, né, em troca de segurança futura. Se o Magic fizesse isso, cara, eles estariam apostando, né, em Franz Wagner, cara, e, né, assim, acho que eles estariam jogando tudo nas costas do Frank Wagner, levando em consideração que ele pode assumir, né, o protagonismo e ser o número 1 dessa franquia. Eu acho que, né, cara, não é o momento. Beleza, né? Falei todos os meus pontos. Agora é a hora que eu passo a bola para você, meu caro jogador. Pergunta para você agora. Me responda aqui nos comentários depois que você terminar de assistir esse vídeo. Você acha que o Frank Wagner tem teto para ser o cara dessa franquia do Orlando Magic, cara? Ele tem cara para levar esse time aos playoffs e ser campeão, sem o Paulo Banchero ao lado dele, né? Se rolar essa troca, ou seja, seria ele o MPJ, será que rolaria? Será que ele iria conseguir? Comenta aqui depois. A segunda franquia, guys, que faz bastante sentido agora, né, é a franquia do Chicago Bulls, né, cara? Assim, cara, esse é um cenário clássico de reconstrução acelerada, cara. Tanto para o time do Chicago Bulls, né, quanto para o time, acho que do Orlando Magic, assim. Porque se a gente for analisar, cara, com a temporada de 2026 recém-encerrada, né, que estamos nas semifinais dos jogos de playoffs, então com essa temporada recém-encerrada, cara, o time do Chicago Bulls, cara, acho que eles estão em meio aí a uma reformulação total no comando, né, com o Bryce Guerra, né, na gerência agora. Então essa troca faz bastante sentido, cara, se a gente for olhar sobre a ótica, né, de choque de cultura. Assim, vamos começar falando pelo lado do por que seria interessante essa troca, né, começando a analisar pelo lado do time do Chicago Bulls. Se a gente for analisar pelo lado da franquia do Chicago Bulls, cara, a chegada do Paulo Banchero, né, transformaria, né, o United Center em um epicentro físico da liga, né, cara? A conexão dele com o Josh Giddey, cara, seria massa demais a gente ver o Josh Giddey, né, que é um carinha que se estabeleceu como maestro do time após a troca pelo Caruso lá em 2024, né? Então, cara, finalmente, né, ele teria, né, um finalizador de elite, né, cara? O Josh Giddey é um excelente jogador, né, que ele tem uma visão de jogo muito boa, então ele é excelente em encontrar jogadores no post, em cortes pra cesta. E assim, cara, Paulo Banchero é um dos melhores da liga atacando o garrafão, e isso aumentaria a eficiência, né, do Paulo, que muitas vezes no Orlando ele precisava criar, né, o seu próprio arremesso do zero. A gente for olhar pelo lado do time do Orlando Magic, né, cara, assim, você abrir mão, né, do Paulo Banchero, que eu acho que é o rosto dessa franquia, é uma decisão dolorosa, mas o retorno, cara, em profundidade é assustador.
Assim, cara, o potencial, né, do Matas Bills, por exemplo. Então, após uma segunda temporada sólida, com média de 16 pontos, cara, o Buzelis, né, cara, se encaixa perfeitamente, cara, na filosofia de, né, nessa filosofia de jogo do Orlando Magic, cara, porque ele é bem versátil, cara, tem tamanho, né, 2,8 metros de altura, e diferente do Paulo Banqueiro, cara, ele não precisa, assim, da bola nas mãos o tempo todo. Isso liberaria, né, o Franz Wagner, cara, e o Desmonte Bane para serem mais os focos ofensivos primários, né, dessa franquia. Defesa de perímetro, né, com o Isaac Okoro e o Patrick Williams, o time do Magic teria, né, assim, possivelmente, guys, a melhor rotação, né, de alas defensivos da NBA, guys. Sem contar, né, as escolhas de draft, né, você receber 4 escolhas de primeira rodada, sendo 2 trocas swaps, né, cara, garante, né, que esse time do Orlando Magic continue adicionando talentos baratos via draft, né, cara, ou tenha munição, né, para poder usar, né, esses players em trocas futuras em busca de outras estrelas. Então, para fechar, guys, assim, cara, eu acho, né, que essa troca é mais pé no chão, né, cara, para o Orlando Magic do que, né, a troca para lá o time do Brooklyn Nets, cara. E assim, um ponto de atenção que eu acho que o Magic, né, estaria apostando muito, né, se o Paulo Banqueiro sair. Eu acho que o foco do time vai ficar totalmente no Franz Wagner. Então, cara, eu acho que essa franquia teria que apostar muito em que o Franz Wagner seja o jogador número 1 desse time, né, cara? O carinha, né, que faça meio que o trabalho do Paulo Banqueiro, né, cara? Aquele jogador a cara do time que possa levar, né, essa franquia a títulos, a jogos de playoffs e etc. E pra gente fechar, guys, o cenário mais interessante, Charlotte Hornets, agora sim. Cara, esse cenário, né, é entre o Orlando Magic e a franquia do Charlotte Hornets, cara, é talvez, cara, assim... Acho que não é exagero dizer, guys, a mais equilibrada em termos de talento imediato, né? Assim, por que eu te digo isso, guys? Após o time do Magic atropelar o time do Charlotte Hornets por 101-90 no play-in de 2026, guys, ficou claro que o time do Charlotte Hornets tem volume de jogo, mas falta músculo e presença no garrafão. E é exatamente isso que o Paulo Banqueiro oferece, guys. Assim, se a gente for analisar essa troca pelo lado do time do Charlotte Hornets, seria um upgrade tanto de talento quanto de físico, né? O Charlotte Hornets, cara, terminou, né, a temporada de 2026 com uma evolução incrível, né, de 19 para 44 vitórias, guys. Mas a falta de agressividade no garrafão, acho que, né, foi o fator principal que fez com que esse time fosse eliminado, né, cara. O trio, né, Lamelo Ball, Kenny Apple e Banqueiro, cara, seria muito massa, meu irmão. Cara, o Kenny Apple, né, cara, foi a grande revelação de 2026, né, cara. Quase vencendo o prêmio de Rock of Year, de calouro do ano. Teve média de 18 pontos, 42% de aproveitamento nos arremessos de 3 pontos, cara. Ele quase ganhou o prêmio de calouro do ano, né? A disputa principal estava entre ele, o VJ, lá do Philadelphia 76ers, e o Cooper Frag, né, lá do Mavs, que quem levou o prêmio foi, na verdade, o Cooper Flag, guys. Enfim, mas a disputa estava entre esses 3, cara. Então, se você juntar, né, o Ken, o Con, que já tá lá, com o Lamelo, mais o Banqueiro, meu amigo, você cria um ataque impossível de parar. Enquanto o Lamelo Ball, né, e o Kenny Apple pune no perímetro, nos arremessos de 3 pontos, o Banqueiro destrói, guys, no garrafão. Seria muito massa, viu? Cara, eu acho que sob o comando do técnico do time, Charles Lee, né, que preza pela movimentação de bola, acho que a tendência é que, né, a eficiência do Paulo Banqueiro subisse para um nível absurdo. Ele deixaria, né, de ser o único criador do time para ser o finalizador de elite que recebe passes açucarados do Lamelo Ball, guys. E analisando, né, pelo lado, né, do time do Orlando Magic, cara, acho que esse time ganharia espaçamento e versatilidade, né, porque essa troca resolve, né, o problema caótico, o problema crônico, né, de arremesso, né, cara, e assim... Mas acho que muda bastante, né, o perfil físico desse time, porque, por exemplo, eles receberiam o Brandon Miller, né, cara, que seria o novo wing, né, cara. Miller encerrou 2026 com média de 20 pontos e 3.1 bola de
né, 3 pontos no jogo, né, cara, é o parceiro ideal para Franz Wagner, né, com Miller e Flanks nas alas. O Magic teria, né, cara, 2 jogadores de 2,6 metros que sabem arremessar, passar e defender em múltiplas posições, guys. Fora isso, né, cara, o fator, né, Millie Bridges, cara, embora, né, cara, o Bridges, assim, ele tem um papel mais secundário aqui, talvez ele traz um jogo mais físico que esse time, né, perderia, né, com a saída do Paulo, cara. Ele seria o reserva de luxo, né, o famoso sexto homem capaz, né, de manter a intensidade, guys. E tem também o ponto positivo que é a questão de escolhas de draft, né, você pegar 2 escolhazinhas de draft de 2028 e 2030 de um time como o Charlotte Hornets, cara, é um seguro valioso, né, já que o Charlotte Hornets historicamente, né, tem altos e baixos. Então, guys, desses 3 cenários possíveis que eu falei aqui, Nets, Bulls ou Charlotte Hornets, qual deles você acha, né, que o Magic vai mandar, né, vai trocar o Paulo Banchero, ou qual faz sentido, né, para o Paulo Banchero estar na próxima temporada da NBA, guys? E assim, o Magic deve fazer essa troca? Essa é a grande pergunta, porque honestamente jogadores como o Paulo Banchero, guys, não aparecem toda hora. O grande problema é, né, Orlando precisa decidir rápido, né, que direção seguir, porque continuar apostando, né, o time tem 2 opções, né, ou continuar apostando nesse elenco que foi eliminado nas 3 últimas temporadas, né, na primeira rodada dos playoffs, né, tem um ponto negativo, o time foi eliminado nas primeiras rodadas dos playoffs, tem um ponto positivo que o time conseguiu se classificar para os playoffs, então é complicado, guys. E assim, cara, uma coisa é certa, né? Essa off-season do time do Orlando Magic promete muito e o Paulo Banchero pode acabar, né, se tornando o centro da maior novela da NBA para a próxima temporada, guys. Então comenta aqui embaixo, você trocaria o Paulo Banchero? Qual seria o melhor destino para ele, cara? E esse time do Orlando Magic, o problema é o elenco ou o próprio Paulo Banchero, guys? Comenta aqui embaixo. Se você curtiu essa resenha, não se esqueça de se inscrever no canal Hora do Basca, para não perder nada do que está rolando no melhor basquete do mundo. Valeu pela companhia, se cuidem. Até o próximo vídeo. Bye, bye.